Olá, pessoal. Aqui é a professora Maíra Vale, da Universidade Federal do Paraná, Departamento de Fisiologia, e hoje nós vamos começar a terceira aula do sistema digestório, em que nós vamos começar a abordar a fase intestinal da resposta integrada à refeição. Como esse assunto ele é muito extenso, porque ele envolve não só a digestão e a absorção de todos os macronutrientes, como também de água, enfim, outros constituintes da alimentação, a gente vai dividir essa aula em basicamente duas partes. Então, hoje a gente vai falar da digestão e absorção de carboidratos e proteínas, e na aula que vem vai ficar também fase intestinal, porém digestão e absorção de lipídios e a fase colônica, né? E aí, por fim, culminando com a excreção, e daí nós fizemos todo, né, nós terminamos todo o trajeto, digamos assim, do alimento no trato digestório, né? Então, deixa eu só me mover um pouquinho para cá para ficar no cantinho, não atrapalhar. A gente precisa se lembrar que a gente já conversou isso, né, na primeira aula das funções do sistema digestório, e isso aqui tem a ver com a função digestiva, né? Que nós nos alimentamos justamente para a gente obter macro e micronutrientes. Né? Macronutrientes são aqueles talvez mais presentes na dieta, que são carboidratos, lipídios e proteínas. Eles que vão fornecer propriamente a principal fonte de energia, né? Principalmente carboidratos e lipídios. Proteína acaba sendo mais estrutural, digamos assim, né? Enquanto que os micronutrientes, que estão relativos a sais minerais, água e vitaminas, eles têm mais a ver com as funções celulares do que propriamente oferecer energia, né? Então, quando a gente se alimenta, o que a gente está ingerindo é uma mistura de macro com micronutrientes, e todos eles são importantes para as nossas funções celulares, para o funcionamento do nosso corpo. Então, apesar, a gente também já conversou isso na aula passada, né, dessa lenda que o estômago é muito importante para a digestão, isso não é verdade. Ele participa, ele começa a digestão, principalmente das proteínas. Lembrando que dos carboidratos já começa lá na boca, com a amilase salivar, e os lipídios com a lipase lingual. Tem também a lipase gástrica, porém o principal sítio, a área crítica para digestão e absorção é o intestino delgado, especialmente do duodeno. Lembrando aqui, já está mostrando, né, o duodeno vai ser a região, ela é uma região curta que recebe o quimo, né, que aí é o bolo alimentar já misturado com o suco gástrico, é quem recebe primeiro, né, então sai do estômago e vai direto para o duodeno. Depois do duodeno, jejuno, ilho e, por fim, intestino grosso. Essa é a área crítica, né? Essa é a área mais importante para a digestão e para a absorção. Então, nós vamos falar disso hoje, né? Então, se tiver lá na prova, qual é a área mais importante para a digestão? Se colocar estômago, tá errado. Então, só fazendo, já falamos disso, né? Mas a digestão é a quebra desses substratos, né? Na verdade, quando eu como, por exemplo, um queijo, o queijo ele é rico em proteína, mas ele vai ter um pouco de carboidrato e gordura, né? Além de água, além de sais minerais. Então, tudo que a gente come é uma mistura, né? E aí a digestão é a quebra dessas macromoléculas, desses substratos alimentares, incluindo ácidos nucleicos, como está escrito aqui. O que são ácidos nucleicos, gente? Se vocês lembrarem, os ácidos nucleicos são DNA e RNA. A gente se alimenta de seres vivos, né? Plantas, animais, fungos, e eles vão ter também DNA e RNA. Então a gente também faz reciclo, digamos assim, capta os constituintes do DNA e RNA. Só que essas moléculas elas são grandes e as células não são capazes de absorver, né? A maioria delas está na forma de polímeros, biopolímeros, quando a gente viu, né? E por que aqui são quadradinhos, né? Com os polímeros escritos? Lembra? Porque são várias pequenas moléculas unidas que formam uma macromolécula, uma molécula grande. E, no geral, a célula vai absorver um monômero, que um monômero seria a unidade básica disso. Lembra sempre de um colar, né? Um colar, por exemplo, de pérolas. É como se fosse uma proteína, como se fosse um colar de pérola, e cada pérolazinha é um aminoácido. A célula, ela engloba o aminoácido, não o colar inteiro. Beleza?
Então, as proteínas, elas são polipeptídeos, ou um conjunto de aminoácidos. Então, existem enzimas, que são outras proteínas, que são chamadas de peptidases. O ase vem de quebra, né? Então, ela vai quebrar em aminoácidos. Os carboidratos são os polissacarídeos. Então, existem sacaridases, que são enzimas que vão quebrar eles em monossacarídeos. E os monossacarídeos são os monômeros, né? Monômero de unidade. E os triglicerídeos têm as lipases, que vão gerar os monoglicerídeos e ácidos graxos, que também são unidades absorvíveis pelas células, né? Isso aqui é só uma lembrança das aulas de bioquímica, né? Porque agora as coisas começam a se encaixar, né? O que vocês viram lá na biocel, na bioquímica, a gente vai rever aqui na fisiologia, porque as coisas não estão separadas, como a gente talvez gostaria, né? Bom, então aqui, só para lembrar que os macronutrientes são formados pela condensação dos monômeros. Condensação quer dizer que tirou uma molécula de água. E isso gerou uma ligação química. Então aqui, ó, a gente vê 2 açúcares. E desses 2 açúcares tem uma ligação química que mantém eles juntos. Então as sacaridases, que são as enzimas, elas vão quebrar, elas promovem o que a gente chama de uma hidrólise, elas acrescentam uma água. Aqui está uma água, ó, H2O, né? Tem 2H e um O. Acrescentou água, quebrou. Agora eu tenho 2 monômeros e aí a célula pode captar esses monômeros. Então isso vai funcionar para todos. Aqui está mostrando uma ligação peptídica entre 2 aminoácidos. Então aqui eu acrescento uma molécula de água, isso chama hidrólise, que é lise ou quebra pela água. Então é rompimento de uma ligação química pela inserção de uma molécula de água. E aqui um triglicerídeo, né, que gera um monoglicerídeo com 2 ácidos graxos. Então isso é um mecanismo básico para todas elas. A absorção é o último daqueles 4 processos, né? Eu vou falar isso todas as aulas para a gente lembrar, né? Então, a gente tem a secreção, a gente tem a motilidade, que a gente já conversou, a digestão e agora finalmente chegamos na absorção, que seria o movimento de nutrientes, água, eletrólitos do lúmen intestinal para o meio interno. Principalmente para o sangue, mas a gente vai ver que não é só para o sangue inicialmente. Aí, repare uma coisa, intestinal. Por quê? A gente faz absorção no estômago, na boca, no esôfago. Faz muito pouco. E faz de substâncias que não são teoricamente da nossa alimentação natural. Tipo, por exemplo, álcool, né? Álcool foi, digamos assim, que a gente precisa de água para viver, mas a gente não precisa de álcool. Você pode viver o resto da sua vida sem álcool, mas hoje é muito comum se tomar álcool, etc., mas digamos que a gente não tem um preparo, né? Não é o tipo de substância comum na natureza. Os animais não tomam, né, tanto álcool assim. Então, o álcool, ele sim é absorvido um pouco no estômago, em outras regiões. Mas isso é digamos, uma exceção, né? Poucas substâncias são absorvidas na boca, no esôfago, no estômago. Por quê? Porque não são feitas para não são regiões feitas para se absorver. Onde estão as células que são capazes, né, que são, digamos assim, montadas, que são organizadas para absorver? Lá no intestino. Então, por isso aqui a gente começa a falar da absorção. Então, lembrando, né, aqui, por exemplo, está mostrando a absorção de glicose e absorção de aminoácidos. Então, a célula ela vai ter proteínas que são transportadores na membrana dela. E esses transportadores são específicos para alguns aminoácidos, específicos para aquela glicose. Então, ela passa por dentro da célula e depois ela é jogada para o sangue. E aí, quando é jogada para o sangue vai distribuir pelo corpo, né? Então, é isso que é a absorção. Bom, para que isso seja possível, existe uma série de adaptações dos intestinos. E a adaptação mais comum, aqui está até mostrando, né, uma foto real de uma endoscopia, ou na verdade uma colonoscopia, provavelmente, mostrando o intestino, né? E aqui está mostrando o quê?
as pregas e as vilosidades. Então, observe que isso aqui é uma prega maior, como, por exemplo, a que está aqui, mas nela existem outras vilosidades, tá vendo? É o aumento dessa região aqui. Então, é como se fosse sempre mais enrugado. Para que se faz isso? Para aumentar a área de absorção, porque depende da quantidade de espaço que tem para absorver, porque você precisa de células para absorver tudo que a gente ingere, né? Então, por isso o intestino ele é tão grande. Eu não lembro se já falei nas aulas passadas, mas ele chega a ter 6 metros numa pessoa. Além desses 6 metros, ele pode ser multiplicado 600 vezes, porque muitas regiões têm aumento de superfície com essas vilosidades e microvilosidades e pregas que vão aumentar a área de superfície do intestino. Outra coisa relevante, ó, e aí aqui, ó, eu tô mostrando as microvilosidades, tá vendo? Você tem prega, você tem vilosidade, você tem microvilosidade. A micro é na própria célula, porque aqui, ó, tá vendo? As células, elas estão bem pequenininhas, fazendo essa voltinha aqui, ó, elas estão aqui. Então eu vejo mais aumento de área aqui. E a gente vai ver porque isso aí é relevante, né? E aqui, ó, vocês estão vendo um capilar linfático e os capilares sanguíneos. Então, essa proximidade, né, com a linfa e com o sangue também é importante para a captação dos nutrientes em cada vilosidade, né? Então, vai ter um conjunto de vasos ali que vão ser importantes para carrear para o corpo aquilo que foi absorvido. Então, passou. Bom, então, como a gente viu, isso aqui é uma imagem mostrando talvez tudo isso um pouco junto, né? Lembra que eu falei das camadas musculares nas outras aulas? Ó, aqui tá as camadas musculares, né? Camada circular e aqui é longitudinal. Aqui estão os vasos bem próximos e eles entrando aqui nas vilosidades, né? Os capilares arteriais venosos. E aqui mostrando as vilosidades. Lembrando que onde que estão as células? As células, meio que imagine as células desenhadinhas aqui formando essa parede, né? Então tem um monte de célula pequenininha formando cada um desses espaços. E ainda tem, lembra que eu falei também que existe a secreção entérica? Ó, as glândulas intestinais, tá vendo essas reentrâncias aqui, ó? Acompanha o cursor. Aqui ocorre secreção de muco, de água, de bicarbonato, né? Então aqui estão as células secretoras do intestino, formando então o suco entérico. A digestão, então, ela vai acontecer em duas fases, né? A área de superfície, ela é importante não só para... Deixa eu puxar um pouquinho. Ela é importante não só para a absorção, quanto também para a digestão. Por quê? Porque a gente vai ter duas fases. Uma que a gente chama de luminal, que acontece no lúmen. O que é o lúmen? É o espaço ali, lembra que é um tubo? O espaço dentro desse tubo, como se fosse um cano, né? Onde a água passa, é o espaço, o lúmen, né? Então, esse lúmen do tubo digestivo ou do intestino é onde vai acontecer a primeira parte da digestão. Na verdade, assim, se a gente for pensar mesmo a primeira parte, já começa na boca, no estômago, que vai ajudar a quebrar, né, essa digestão física, digamos assim, né? Aí lembra que na boca já começa carboidratos, lipídios, proteína começa no estômago, começa a cortar, lembra que você tem um colarzão de pérolas, por exemplo, uma proteína, e você vai cortando aquilo em pedaços menores e menores. Onde que vai terminar de quebrar? Né? Vai continuar quebrando no lúmen do intestino, e vai terminar mesmo, imagina que desse colarzão ficou pedacinhos, duas, três pérolazinhas juntas ainda. Onde que isso vai terminar? Na membrana. E aí falou, mas professora, como na membrana? Então a gente fala que tem duas fases, luminal e membranosa. Então, aqui que eu estava falando para vocês, né? Vem um pedaço grande ainda de cordão lá do estômago. E aí, esse pedaço grande, ele vai ser cortado em pedaços menores no lúmen, naquele espaço ali dentro do intestino, porque vocês têm que lembrar que vai vir secreção jogada do pâncreas. E essa secreção vai ter vários tipos de enzimas que é como se fossem tesouras, né, que vão cortando
esses pedaços. E aí, por fim, vai sobrar aqueles pedacinhos de 2 e 3 elos, digamos assim, né? 2, 3 aminoácidos. E aí, a fase membranosa, por fim, vai quebrar tudo. Vai gerar o quê? Lembra qual é o nome? Vai gerar os monômeros, né? Que no caso dos carboidratos são os monossacarídeos. Então, aqui já entra uma coisa muito importante, né? Quem que vai liberar as principais enzimas para realizar a digestão luminal? O sistema pancreático, o pâncreas, né? Então, existe um canal comum, né? O fígado libera a bile se armazena aqui na vesícula biliar. E aí, só que a gente vai falar da bile na aula que vem, na verdade, né? Porque tem a ver mais com a digestão das gorduras. E libera. Lembra que também na primeira aula a gente falou do famoso esfíncter de Oddi? Olha esse esfíncter aqui, né? Ele controla, regula essa saída. E junto com o mesmo canal, né? Eles dividem esse canal que vai culminar no esfíncter de Oddi, tem o ducto pancreático, que vem do pâncreas, e o pâncreas exócrino. Na aula de endócrino a gente vai falar da parte endócrina do pâncreas, que são diferentes, né? Ele vai liberar um suco pancreático, né? Uma secreção cheia de enzimas. Quais enzimas vai ter? Vai ter enzimas para degradar DNA e RNA, que a gente chama de ribonucleases, e vai ter as proteases e as sacaridases, que são enzimas que quebram, que vão quebrar os carboidratos. Qual é a principal? A amilase pancreática. Então, mesmo que a gente não secrete nada de amilase salivar, né? Lembrando que tem uma amilase salivar na boca também, a do pâncreas ela resolve tudo. É ela que vai degradar a maior parte, beleza? Então, a fase luminal, ela depende da mistura dos alimentos lá no duodeno junto com esse suco pancreático. E aí, se vocês lembrarem da aula passada, a motilidade importante para isso é chamada de segmentação, que ela não tem o objetivo de levar para frente como a peristalse, mas de misturar o conteúdo. Então, acho que eu não falei isso na aula passada, né? Estava me confundindo aí, que eu acabei de falar. Para isso ocorrer, vai depender da segmentação. Eu acho que eu falei na aula passada é isso aqui. Então, se você comer primeiro feijão, depois alface, depois milho, depois arroz, quando chegar lá no intestino, não faz diferença. Por quê? Porque a segmentação, ela alterna a contração do músculo circular do tubo digestório e isso faz com que em vez de se mover adiante, na verdade vai ocorrer uma mistura. Isso ajuda não só a misturar com a secreção, mas também a expor a parede do intestino ou as vilosidades esse conteúdo. Porque imagina que se estivesse passando aqui, né? Se eu dependo para absorver do contato com a parede, quem tivesse aquela comida que estivesse no meio mesmo, talvez não ia ter contato com a parede e ia ser perdida, né? Então fica ali essa mexeção até digerir e absorver tudo que tem para digerir e absorver. Bom, o suco pancreático, ele não é só rico em enzimas. Fui para o lugar errado, deixa eu me puxar para o cantinho. Então a gente já viu essa imagem, né? Ele é rico também em bicarbonato. E aí eu pergunto para vocês, mas por quê, né? Qual é a razão de ter bicarbonato no suco pancreático? Vamos lembrar de onde a comida está vindo. A comida está vindo, ó, lembra que aqui eu tenho o estômago, a comida está vindo aqui. E aí o estômago libera pelo piloro para o duodeno. O que a comida foi misturada ali, né? Se transformou, na verdade, no quimo, que a gente chama, com ácido. Então chega muito ácido. E aí esse ácido não é legal para o intestino. Então o pâncreas vai liberar um monte de bicarbonato que vai ajudar a neutralizar esse ácido. E, na verdade, a digestão só acontece se for neutralizado. Por quê? Porque essas enzimas pancreáticas, elas só funcionam em pH
em pH mais neutro do que ácido. Então, por isso é tudo muito importante. Então, ele alcaliniza o alimento ácido que chega ao duodeno. Lembra que eu falei que existem vários hormônios que controlam a função, né, do sistema digestório? Então, a secretina, que é um hormônio produzido por células lá no intestino, ela age no pâncreas e ela estimula a produção do bicarbonato. Então, vamos lembrar, na aula passada a gente falou da gastrina, que também é um hormônio do trato gastrointestinal. Onde que ela é produzida mesmo, né? E qual que é a função dela, eu não vou falar. Eu espero que vocês lembrem da aula passada. Bom, existem várias enzimas, né? Existem peptidases, como a tripsina e a quimotripsina, que vão quebrar as proteínas. Lipídios, tem a lipase pancreática, mas tem alguns tipos também, né? E o amido, basicamente, vai ter a amilase pancreática. As outras são enzimas de membrana lá no intestino, né? E aí, isso aqui já é a quebra, né? A única que vai estar pronto para ser absorvido já é essa daqui, a da lipase. As outras ainda vai ter uma fase membranosa da digestão. Então, falando da digestão dos carboidratos, né? Quais são as nossas principais fontes? Sacarose, açúcar de mesa, né? O açúcar que a gente come, tem na mesa para colocar no café, colocar no suco, né? Em vários lugares. A lactose, é o açúcar do leite. Amidos, que é um polissacarídeo vegetal. Então, por que a gente fala, mesmo sendo salgado, né? Que o pão é rico em carboidrato, é rico em amido. A gente não sente o gosto doce, mas no fundo a molécula é feita de glicose, que é um açúcar, por isso que a gente fala que é um carboidrato, né? Frutose, açúcar das frutas, então tem um monte. Onde começa a digestão? A gente já começa na boca com a amilase salivar, vai continuar no estômago por causa dessa amilase que veio da saliva, mas isso é bem pouquinho da quantidade, né? E a maior parte vai se dar, então, no intestino, como a gente já falou. E aí, quando o quimo vem para o intestino delgado, ele se mistura com o suco pancreático e aí ocorre a digestão pela amilase pancreática. E aí vão ter polímeros. O que são polímeros? São essas continhas ou esses pedacinhos de 3 monômeros, como se fosse, né? Lembra do cordão que eu dei de exemplo? 3 continhas. E aí isso ainda precisa ser quebrado. Onde que vai ser quebrado? Lá na membrana do enterócito. Quem que é enterócito, professor? O enterócito é a célula absortiva, a célula que está na parede do intestino. É a célula, então ali na membrana dela a gente vai ter proteínas que fazem essa quebra. Então, o suco entérico, suco entre aspas, porque elas estão presas, né, na membrana, são proteínas de membrana, na verdade, elas vão quebrar alguns açúcares específicos. Então, a famosa lactase, que quebra a lactose, agora está muito comum a gente falar de intolerância à lactose, né, é uma proteína de membrana. É uma proteína que fica na membrana dos enterócitos. Então, né, os peptídeos são quebrados pelas peptidases, isso também acontece com proteínas e em aminoácidos. Qual que é o nome disso aqui, hein, gente? Alguém lembra? É monômero, lembra? É a bolinha, é o menor tamanho da molécula, digamos assim. Maltose gera 2 glicoses, sacarose gera glicose e galactose, sacarose, glicose e frutose e lactose, glicose e galactose. Então, esses aqui são os monômeros. Esses dois aqui são disacarídeos, ou seja, tem 2 sacarídeos juntos. A gente está revendo aqui tudo da aula de bioquímica, né? Então, aqui já tem esse desenho para facilitar, né? Então, você tem o amido, que seria o colar grandão, né? Ou o glicogênio. Então, a amilase, ela faz essa primeira quebra e gera pedacinhos. E esses pedacinhos são disacarídeos. E aí, lá na membrana da célula, a gente vai gerar os monossacarídeos, né? Então, algumas continhas, digamos assim, são iguais do colar, outras são diferentes. Como aqui, a glicose é esse hexágono, a frutose, exatamente porque ela tem 5 carbonos, aqui ela tá essa casinha, né? Então,
Elas estão sendo representadas por cores diferentes aqui. Aí aqui está o esquema disso. Lembra que eu falei do famoso enterócito? É esse aqui. E ele tem o que a gente chama de borda em escova. Aqui tá, isso é uma foto, né? Uma fotomicrografia tirada no microscópio. Então você consegue ver a célula, tá vendo o núcleozão dela aqui. E aqui em cima, ó, tá o aumento da membrana. Ó, a membrana é isso aqui, tá vendo? Isso aqui é a borda em escova. Então é um monte de coisa para aumentar a área dela. Se ela fosse retinha, a área seria menor do que assim, né? A área de membrana. Por que é importante aumentar a área de membrana? Porque elas são proteínas transmembrana. Tá vendo? Aqui tá a membrana mesmo e elas ficam presas ali. E aí, elas estando presas ali, isso quebra esses disacarídeos e gera os monossacarídeos que podem ser, então, absorvidos para o sangue porta. Então, esse aqui é o final da digestão dos carboidratos. A absorção, vão ter outras proteínas que também estão presas na membrana. Quem que são esses aqui? São os enterócitos. Lembra que isso aqui, ó, é uma vilosidade, tá vendo a ponta dela? E aqui tá o capilar sanguíneo junto. Então, existem proteínas próprias para absorver esses açúcares, né? Esses monossacarídeos. Uma coisa interessante é que para a maior parte deles, eles são dependentes de ser captados junto com o sódio. Então, eles utilizam o gradiente de sódio para serem jogados para dentro da célula. E agora faz sentido, se vocês são um pouco mais velhos, né? Quando a pessoa tem desidratação, aquele famoso soro caseiro, o que é? Água com açúcar, uma colherzinha de açúcar e uma pitada de sal. Isso ajuda a pessoa a não só o intestino captar a água, porque a gente vai ver que a água também depende do sódio, da captação do sódio, mas o próprio açúcar aumenta a captação do sódio. Então, isso ajuda a reidratar a pessoa. Então, por isso que o soro, ele tem tanto o açúcar quanto o sal. O sal, ele tem o sódio, né? O NaCl. Bom, a famosa intolerância à lactose é a incapacidade de digerir a lactose. Por quê? Na verdade, a pessoa não produz, a membrana dela, do intestino dela, para de produzir a enzima, a lactase. E aí a pessoa não consegue digerir a lactase. A lactose, o que acontece? Fica preso ali no intestino. A lactose que seria absorvida, ó, ela acaba indo lá para o intestino grosso. E quando ela fica no lúmen, ela fica no tubo, ela diminui a captação de água. Além disso, existem bactérias que moram ali, aquelas bactérias vão fermentar, e ao fermentar, o que gera? Acaba gerando gases, acaba gerando mal-estar, acaba gerando diarreia. E é diferente de alergia, gente, porque às vezes perguntam, o que é intolerância à lactose? A alergia à lactose. Não, alergia é um processo do sistema imune. E isso aqui é ruim, mas a alergia é pior, é mais perigoso, inclusive, né? Porque a pessoa pode ter uma reação alérgica muito severa. Aqui causa muito desconforto, mas a pessoa, assim, digamos que faz mais mal a longo prazo. Então, por isso eu mesmo tenho intolerância à lactose. Toda vez que eu vou tomar leite ou produtos, eu tomo a enzima num remédio, né? Porque o meu corpo não está produzindo bem essa enzima. E isso, na verdade, tem uma explicação evolutiva, porque assim, né? Na natureza, quem mama são os filhotinhos. Então, os adultos, eles não expressam mais isso, né? O que aconteceu nos humanos é que teve uma mutação em que alguns continuaram expressando. E é bastante comum na população de origem europeia. Mas tem muitas pessoas que não expressam, né? E aí isso gera mal-estar. Grande parte da população é intolerante à lactose. Por isso que é intolerante, não alérgico, né? Não tem tolerância. Ou seja, não faz bem, né? Bom, aí como que é o teste para saber isso? O teste é bastante interessante. Você vai lá no laboratório, eles vão te dar um copo com lactose para você beber. Aí você espera um tempo. Se você consegue digerir, se você tem lactose, o que vai acontecer? Quando chegar no seu intestino, a fase membranosa vai picotar aquele disacarídeo, gerando glicose e galactose. E aí vai ser absorvido para o seu sangue e vai acontecer o que com a sua glicemia, né? A glicemia é a medida de açúcar no sangue. Vai subir.
vai subir temporariamente, né? Então, e aqui nesse gráfico, a gente está vendo, isso aqui é o tempo aqui embaixo, e aqui é o açúcar no sangue, ou a glicemia. Então, a pessoa tomou aqui no tempo zero a lactose, o paciente, se a pessoa consegue degradar, ó, olha o que acontece. 1 hora depois, ela teve um pico de aumento, né? Porque leva um tempo para degradar e absorver, ela teve um pico de glicemia. Olha a pessoa que não tem. Tipo, é como se não acontecesse nada, não aumentou a glicemia. Mas se fosse só isso, tudo bem, né? O problema é que ela vai ter uma dor de barriga imensa. Ela vai ter um que a gente chama de diarreia osmótica, porque a presença da lactose lá no intestino grosso, ele puxa a água para dentro do tubo. E aí acaba atrapalhando aquilo que a gente falou. Em vez de ser 100 ml só nas fezes, vai ser muito mais. Fora que as bactérias vão proliferar, vão crescer e vão fermentar, gerando gases. Então você tem estufamento da barriga, você tem diarreia, gera mau cheiro, mal-estar, é bastante desagradável, né? Bom, agora falando da digestão das proteínas, como a gente já viu, o suco pancreático ele vai ter água, vai ter sais, vai ter muito bicarbonato, vai ter amilase pancreática, mas também vai ter várias peptidases, que são enzimas que quebram proteínas. Então, ó, a maior parte da digestão de proteínas, PTN aqui quer dizer proteínas, é uma abreviação, ocorre na porção inicial do intestino delgado, 80%. Então, são enzimas proteolíticas secretadas pelo pâncreas. Várias, como eu falei, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidase, proelastase. Eu não vou ficar falando a função de todas, é só para vocês saberem que são várias. A tripsina talvez seja uma das mais importantes, porque ela tem a capacidade de ativar as outras. E aí eles vão gerar proteoses, peptonas, polipeptídeos. Onde que isso termina? Mas lembra? Eu tenho um cordãozão, cortei em pedaços menores. Isso vai depender aqui é um enterócito, de novo, lembra? A mesma coisa, a gente vai ter enzimas aqui na membrana. E aí são essas enzimas que vão quebrar os peptídeos remanescentes em aminoácidos para serem absorvidos. Assim como então, ó, aminoácidos, alguns de tripeptídeos são absorvidos e aí vão ter peptidases internas na célula e aí os aminoácidos são jogados para a corrente sanguínea. Assim como os carboidratos, a absorção ela vai depender do sódio. Então, existem transportadores que captam o aminoácido e jogam para dentro da célula e depois para o sangue, né? E isso vai depender do gradiente de sódio. Nas aulas de neuro, vocês devem ter visto que a célula tem concentração diferente de sódio intra e extracelular. É muito maior extra do que intra. Isso faz com que o sódio tenha a gente chama, muita força eletroquímica para se mover para dentro da célula. E isso é usado, então aqui por isso uma roldana, né, essa força de difusão do sódio é usada para fazer a força de difusão da glicose, no caso dos carboidratos, mas também dos aminoácidos. E não só disso, gente, mas de um monte de outras substâncias no nosso corpo. Então, isso é um ponto-chave. Aí lembra também que a gente já comentou sobre a história do soro caseiro, né? Por isso a gente coloca a glicose junto com NaCl. Outra coisa relevante é o sistema porta-hepático. Depois que absorveu, a gente viu que tem lá, né, os vasos dentro tem vários capilares, né, vasos sanguíneos ali dentro do... Nossa, me fugiu a palavra agora. Dentro da vilosidade. E ali jogamos os monossacarídeos, né, e as proteínas, os aminoácidos. E aí, para onde que vai isso? A primeira passagem é no sistema que a gente chama, porque sangue porta, né? O sistema porta-hepático. Tudo que sai do intestino é jogado, tem uma primeira passagem, o primeiro lugar que ele passa no corpo com o sangue é no fígado. Porque o fígado ele vai ter um papel de detoxificação, de limpeza. Se você absorver alguma coisa potencialmente tóxica, o fígado ajuda a limpar isso, a evitar que você
que isso chegue em outras regiões que pode ser mais danosa, como, por exemplo, o próprio cérebro, né? Então, o fígado, ele tem essa importância, por isso a gente fala que a primeira passagem desse sangue do intestino é pro fígado. E aí, a remoção, a gente fala que é de xenobióticos. O que é xenobiótico? Tudo aquilo que é estranho ao organismo, inclusive os próprios remédios. Né? Então, mesmo o remédio, quando a gente toma um comprimido, a primeira passagem é no fígado. Então, já existe todo um cálculo para considerar aquilo que o fígado já vai eliminar. Né? A gente não reabsorve tudo, ele elimina grande parte numa tentativa de proteger a gente. Bom, aqui então são as referências bibliográficas dessa aula. E lembrando que a próxima aula é a última, e aí a gente vai tratar sobre a absorção e digestão dos lipídios ou das gorduras e sobre a fase colônica da resposta integrada à digestão. E até lá, estudem! Ai, não consigo desligar.